De Deus e na presença de todos, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do segundo período legislativo em 22 de novembro de 2016. Solicito do Operson que coloque o hino nacional. Passo para o pequeno expediente. Não tendo inscritos, passo para o grande expediente. Também não tendo inscrito, com a palavra o vereador Isaías, tempo de 10 minutos. Oi. Saudar a mesa, na pessoa do presidente. Saudar os caros colegas, vereadores aqui presentes nessa sessão de hoje. Saudar também a plateia e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente e demais vereadores, percebo que a gente precisa, nós vereadores do município, se manifestar em relação ao número de assaltos que vem acontecendo em nosso município. Em sessão anterior, nós discutimos a possibilidade aqui, inclusive, de uma conversa com o delegado. Eu gostaria de saber ao senhor presidente se foi encaminhado ao ofício, porque durante esse mês de novembro foram vários os assaltos no nosso município. Aqui na praça, se eu não me engano, já foram 4. E quase os mesmos estabelecimentos. O correspondência do Bradesco ali, de Filomena, e também a lotérica ali, de Zé Rubem. Além disso, no recesso, próximo ao recesso de feriado, também foram roubados 10 cabeças de gado, aqui na Fazenda Serrote. Um prejuízo de mais de 20 mil reais para o proprietário. E a gente não pode encarar isso com naturalidade, inclusive cobrar do delegado para que se faça uma investigação, para que se chegue até esses bandidos, porque o pai de família ele não pode ficar no prejuízo. Tanto os comerciantes que estão sentindo o impacto da crise financeira e diante disso ainda tem o seu comércio assaltado. Além disso, também o proprietário do gado precisa também ressarcir o seu prejuízo, ser ressarcido o seu prejuízo. Então a gente precisa sim se manifestar
Gostaria de pedir aqui o apoio aos colegas vereadores para que a gente faça uma reunião com o delegado. Pude verificar também que na semana de alguns assaltos a gente percebeu que tinha até mesmo aqui no município o pessoal das motos, né, o policiamento com as motos, fazendo abordagem, mas a gente precisa intensificar ainda mais e fazer essa cobrança, a Polícia Civil também, porque é a polícia investigativa. Porque muitas vezes esses assaltos que acontecem, eles caem no esquecimento. Então a gente precisa sim pressionar também lá no comando para que seja solucionado, para que esses assaltantes que estejam roubando os comércios e também estejam roubando o gado, né, da zona rural, que eles venham a ser presos. No mais, irei me pronunciar na ordem do dia e espero que a gente encaminhe o mais rápido possível uma reunião com o delegado para a gente fazer as cobranças necessárias, para a gente tentar pelo menos amenizar e reprimir, né, esses bandidos, esses assaltos que estão acontecendo no município. Muito obrigado. Dando continuidade. Com a palavra, vereador Robson. Tempo 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Senhor presidente, venho nesta noite fazer uma fala. De fato, vereador Isaías, a preocupação de Vossa Excelência é uma preocupação pertinente, porque o número de assaltos no município ele vem crescendo e nós, enquanto representantes do povo, precisamos nos manifestar. Quando eu venho nessa tribuna falar do assistencialismo, que muitas vezes o vereador fica focado no assistencialismo, eu acho que a gente precisa começar a se perguntar com relação ao assistencialismo. O assistencialismo, de fato, ele muda, ele transforma, ele desenvolve o município que a gente vive? Esse questionamento a gente tem que fazer. Porque no momento em que a gente faz o assistencialismo, é bom para quem recebe o favor. Não estou aqui dizendo que o assistencialismo ele não é bom para quem recebe o favor. Não é bom. Para quem recebe o favor, vereador Igor, é muito bom. Porque você recebeu um benefício. E quem é que não gosta de receber um benefício? Todo mundo gosta. Mas só isso, só o assistencialismo desenvolve o nosso município? Esse questionamento, vereador Abel, eu acho que a gente tem que fazer. Porque eu fico muito preocupado quando eu vejo vereadores dizer: eu fui eleito para isso mesmo e o povo gosta disso, e quando o povo achar que não está bom, o povo não vai votar mais em mim. Mas o povo só tem essa opção. O povo só tem essa opção. Quando nós fizemos aqui uma fala pedindo para que convocasse os deputados que nós votamos aqui em 2014 para falar sobre a questão da regulação, sobre as pessoas que ficam aí dependendo de uma vaga, se a gente transformasse o hospital estadual, comunidade, em um hospital de polo regional, com leitos de UTI, será que a comunidade não iria agradecer? Com certeza iria. Para a gente não ficar dependendo só de Feira de Santana e Salvador. O vereador é também para isso.
para correr atrás dos interesses da comunidade. Agora, se eu fico aqui só levando uma pessoa para arrancar um dente, levando uma pessoa para fazer uma consulta, e eu não luto para que essa pessoa possa ter outras condições, eu não estou sendo um vereador que quero que o município desenvolva. Eu não estou aqui dizendo que eu negaria um apoio a uma pessoa que precise. Eu não estou aqui dizendo que se deve negar tudo, não. Que se faça o assistencialismo, mas que não seja só o assistencialismo. Porque acho que o problema é quando você só faz assistencialismo. Nós temos aqui, no município de Teofilândia, ali do lado da pousada Tanque de Pedras, um terreno que é da Previdência Social. Um terreno que é da Previdência Social. Futuramente, né, é para se construir um polo da Previdência Social em Teofilândia. Será que nós, vereadores, não podemos correr, ir a Salvador, ir a Brasília para cobrar? Nós podemos. Nós podemos fazer isso. Temos aí a problemática da violência. Será que nós não podemos ir ao delegado, ir ao secretário de Segurança Pública, Dr. Maurício Barbosa, em Salvador? Nós podemos. Já fomos. Deram alguns resultados. Mas a gente pode de novo? A gente pode de novo. O que a gente não pode é se acomodar. É achar que o que a gente faz já está bom demais e pronto. O que a gente faz ainda é muito pouco. O que nós fazemos pelo povo de Teofilândia ainda é muito pouco. A gente pode fazer muito mais. Não estou falando aqui para ofender a ninguém. Estou falando aqui para a gente começar a pensar. Porque senão a gente vai ficar espremido entre Serrinha, entre Araci, entre Barrocas e Teofilândia com um pensamentozinho pequeno, em que a gente já está fazendo tudo e não precisa se fazer mais nada. Então eu acho que a gente pode fazer muito mais. Queria fazer referência ao mês da consciência negra, pelo 20 de novembro, fazer referência ao nome de Zumbi dos Palmares, fazer referência ao nome de Maria Quitéria, pessoas que lutaram, e dizer que falar do mês da consciência negra é falar que a gente precisa evoluir para, de fato, uma consciência humana, uma consciência cidadã, uma consciência de que a cor da sua pele branca não é melhor, nunca foi e nunca será do que a cor da minha pele negra. Que somos todos iguais perante a lei, embora somos diferentes. Queria respeitar o tempo, senhor presidente, dizendo que estou à disposição para a gente marcar esse momento com o delegado de polícia, da Polícia Civil. Eu acho que é importante. Doutor Daniel já pediu um momento também nós com a juíza, né? E eu acho que nós, enquanto representantes do povo, precisamos nos manifestar com relação à polêmica, né, da violência no município de Teofilândia. E meu muito obrigado. Peço desculpa, eu não vi a indicação do vereador Isaías, mas eu vou ler agora. Indicação de projeto de lei, nobres colegas, o vereador Isaías de Oliveira, que aqui subscreve, no uso de suas atribuições legais, solicita que após tramitação regimental,
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao prefeito municipal o projeto de lei para a criação do Centro Cultural do município de Teofilândia e da outras providências. Justificativa. O presente projeto integra uma sequência de ações deste governo objetivando a efetiva normatização da estrutura de governo para, dessa forma, alcançar uma maior eficácia na gestão do bem público, além de atender aos princípios da legalidade e eficiência da administração municipal. Sabemos, nobres colegas, que o setor de cultura é tão importante quanto o da educação, merecendo um espaço destinado à cultura de nossa cidade. Nesse sentido, encaminhamos modelo de projeto de lei ao chefe do Poder Executivo para que este encaminhe assinado ao Poder Legislativo Municipal, já que é de sua competência a iniciativa deste. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Teofilândia, 8 de novembro de 2016, Isaías de Oliveira, vereador. Dando continuidade, ainda no grande expediente, uma palavra ao vereador Walter, com o tempo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, boa noite a todos. Em relação à onda de assalto que se encontra em nosso município, a gente entende que todo final de ano existe essa demanda que aumenta e isso preocupa muito a todos nós. Se a gente começar a entender que essas pessoas que cometem esses roubos, eles com certeza sabem que só tem 2 policiais de plantão. Então eu penso que no momento em que está tendo a abordagem da polícia de Serrinha e de Araci, até que se vê uma paz. É só dar as costas e começar novamente. Eu penso que nesse momento seria muito importante a questão da investigação, que é o que a gente pouco vê. Tantos e tantos crimes tem em nosso município que não foi descoberto. E sem contar com roubos e assaltos e etc. Então, seria importante mesmo se a gente tivesse um momento com o delegado, doutor Daniel, e ouvir dele o que é que ele nos diz, que linha de trabalho ele tem, o que é que se faz, porque é muito difícil, gente. A polícia militar está no estabelecimento na hora de um assalto. Isso aí se a polícia militar não vai estar, é claro que o ladrão não vai roubar de junto da polícia. É lógico. Vai esperar uma hora que não esteja. Então, sumiu do lugar, já era. E aí é onde entra a investigação, onde entra a polícia civil. Então, enquanto isso não acontecer, infelizmente fica todo mundo à mercê dessas ocorrências aí. Imaginem vocês a tristeza de um comerciante que tem seu estabelecimento roubado, onde tem seus compromissos com funcionários, com impostos e o seu próprio investimento em si. E sem contar com o susto do assalto. Então, se a gente se colocar no lugar desses comerciantes, tanto os que foram vítimas ou os que trabalham aí e que também estão aí à mercê, todo mundo fica com medo, todo mundo tem medo. Então, é importante que a gente pense nessa linha de pensamento e conversar com o delegado para ver o que é que ele pensa sobre isso, porque é muita sorte a polícia chegar e pegar um bandido desse na hora. Muita sorte. Muito difícil. Se não tiver uma linha de investigação aí, a gente não chega lá nunca. E eu só queria ressaltar o seguinte, em relação à questão dos transportes, da saúde, é um problema que ainda está existindo. Eu me deparei ontem com uma situação de uma pessoa que ia para Salvador e estava com o marido aí em busca de transporte. Aí eu dei uma carona até onde eu fui, até Feira de Santana, e a pessoa ia para Salvador. Então, assim, é uma situação difícil, a gente vê o sofrimento das pessoas. Eu ouvi dizer que tem carros com motor batido e etc. Mas eu ainda acho que deveria selecionar as maiores necessidades e não deixar esse povo à toa. E em relação, até agradecer ao secretário de Infraestrutura, que eu fiz uma cobrança aqui em relação às ruas da Cidade Nova, principalmente aquela rua Maria Preta, que tinha muito entulho e galhos de árvore, e foi limpa.
Mas ainda tem também nas Algarobas e na Vila, aquela rua em frente ao portão principal do Pitágoras, tem entulho ali com mais de 2 meses e galhos de árvore. Então é uma coisa feia. Imagine para o morador ter que todo dia acordar e se deparar com a situação daquela. Aquilo é constrangedor e seria importante que o secretário de Infraestrutura pudesse dar uma volta por lá e ver essa situação, que isso é meio complicado. Então fica aqui o meu recado, o meu pedido. Se puder dar uma olhada, eu acho que a responsabilidade da gestão é até o dia 31 de dezembro, então não é justo cruzar os braços. E a gente pensa também que as estradas também estão precisando de máquina e está aí tudo parado. O equipamento tem, sei que se fala em ajustar contas, mas antes da eleição tinham as estradas que parecia que estavam até varridas, né? Então depois que passa, parece que era para tentar enganar o bobo, não enganou e aí se revoltou. Mas é assim mesmo. Mas eu acho que esse pensamento é errado e deveria mudar. Então, a responsabilidade de cada um, a minha responsabilidade é até 31, a do atual gestor é até 31, então que cada um cumpra com sua obrigação e faça valer o seu mérito. Então, fica aqui uma proposta aqui aos colegas também, que a gente possa tentar um contato, uma reunião com o delegado, para que a gente possa ouvir dele o que é, de que forma que ele está trabalhando em relação a isso, o que é que ele pensa, porque, como disse, é muito difícil a polícia militar flagrar um assalto, é muito difícil, muito difícil. Então, o correto aí é ir pela investigação. No mais, muito obrigado pelo espaço, pela atenção e me pronunciarei na ordem do dia. Dando continuidade. Presidente, eu gostaria de saber, porque na última sessão, como eu coloquei na tribuna, ficou de encaminhar um ofício para a gente ter essa conversa e também ficou a questão de ver com a juíza, essa reunião com a juíza e o delegado. Como é que está essa questão? Foi enviado, não foi? Eu não lembro da solicitação do colega, se foi solicitado, deve ter sido feito. Posso verificar depois essa situação. Podemos também criar uma comissão para ir até o delegado para bater um papo com ele. Ele até me passou naquele outro momento que ele teve aqui, que ele não é muito de microfone, ele até ficou meio constrangido. Ele prefere uma reunião e tal, para expor a situação. Então a gente pode formar uma comissão para ir conversar com o delegado para ver essa situação. Vamos, como a título de encaminhamento, ver logo aqui o dia, que dia a gente pode conversar com ele ainda essa semana. Eu vou entrar em contato com ele para verificar e eu passo para os senhores. Pronto, ok, então. Dando continuidade. Não tendo mais oradores. Passo para a ordem do dia. Temos alguns projetos e algumas preposições em tramitação na ordem do dia. Temos o projeto de lei 16, 18 de outubro de 2016. Temos as contas do executivo. E temos o orçamento para o ano que vem. Em relação às contas, eu já deixei claro aqui em outras sessões para dar uma melhorada no processo de julgamento de contas. Já pedi ao advogado, já foi feito. Está no meu e-mail, dei uma olhada, estou verificando que teve algumas situações que acho que precisa ser mudado. Na próxima semana devo estar trazendo as mudanças para ver se é aprovado por essa casa. Em relação ao orçamento, eu gostaria de combinar com os 9 colegas para ver se é possível, já na próxima semana, sentar para discutir o orçamento. Se é possível, vou convocar a assessoria contábil para estar presente, para que a gente possa alinhar também o orçamento e já verificar as outras pendências também, já que está chegando no final do ano, para ver como é que se conclui esses processos aí. Presidente, e eu gostaria que a gente realmente fizesse e pedir aos vereadores que se empenhassem nesse sentido de a gente realmente marcar e vir para a reunião.
para discutir o orçamento. Porque, assim, o que é que eu observo nessa questão do orçamento do município? É que existe uma empresa que a prefeitura paga, e é assim com todo gestor. E essa empresa é responsável para elaborar o orçamento do município. E muitas vezes esses técnicos, eles têm um conhecimento da legalidade, né, da questão técnica, de como ela funciona. Mas quem conhece a realidade do município somos nós, que somos os vereadores, e o povo do município. E muitas vezes o orçamento fica muito desconcordante com a realidade do município de Teofilândia. E outra coisa, eu acho importante a discussão, porque até para não acontecer o que aconteceu, se eu não me engano, foi no orçamento passado, onde se tentaram politizar, ou foi a lei de diretriz orçamentária, não me recordo bem, dizendo que a gente não votou a favor, mas eu e o vereador Robson não votamos porque não teve discussão. E seja lá qual for o prefeito, tanto da situação como da oposição, e se a Câmara não fizer a discussão, eu não irei votar. Porque eu não irei votar em uma coisa que eu não conheço. Eu preciso votar em algo que eu tenho conhecimento. Entendeu? Pelo menos a mim. Então é importante, sim, essa discussão do orçamento, que realmente a gente discuta, que tem a ver realmente com a realidade. Eu sugiro que seja convidado, assim como eu sugeri no orçamento passado, que a gente sentasse com o pessoal da prefeitura para discutir o orçamento, eu sugiro que até chame uma pessoa da equipe, ou pode ser até o ex-prefeito também, para a gente discutir, já para colocar o orçamento de acordo com a realidade do município, da gestão que vem. Né? Isso é importante porque cada um tem o seu pensar e pretende fazer alguma coisa. Então, assim, eu acho isso importante. Se quiser convidar, né, o ex-prefeito, ou então uma pessoa da equipe de transição, a partir do mês de dezembro vai ter, né, a equipe, a comissão de transição, para a gente estar realmente discutindo, para a gente ver aquilo que poderá ser feito. Porque uma coisa que eu observei, e eu escutava sempre, as pessoas, a controladora do município, até reclamavam, porque vocês, vereadores, colocaram emenda demais no orçamento. E aí eu disse para ela, a gente colocou e a gente vai colocar. Até porque é um direito constitucional nosso. Né? Eu disse isso para ela e disse isso porque eu percebo que precisaria, assim como eu coloquei aqui em uma sessão anterior, que a gente sentasse e dialogasse junto. Não, seja lá quem for o prefeito, chegasse lá com aquela empresa de contabilidade que a gente paga, uma barbaridade, que a prefeitura paga e que o cidadão paga, porque é dinheiro do imposto do cidadão, né? Faz ali, manda para cá, e muitas vezes funciona como algo jogado na goela abaixo, né? Onde o vereador tem que aceitar. Então, que a gente faça a discussão do orçamento e, como sugestão, eu sugiro que ou alguém da equipe de transição ou o próprio gestor sente para a gente colocar algumas coisas. E eu gostaria de saber também do presidente, eu acredito que seja só apenas conversa, né? Se realmente as contas do prefeito vai ser votadas esse ano. Depende da tramitação, depende da situação do nosso regimento, que deve apresentar a emenda já regulamentando. E minha preocupação é realmente fazer a coisa certa devido ao nosso regimento ser muito vago nesse sentido da tramitação de contas. Minha preocupação é porque existe... Mas existe ou existe essa possibilidade? Eu estou perguntando porque foi ventilado e chegado até os meus ouvidos que talvez isso ficaria para o próximo ano, porque como o ex-prefeito elegeu uma base de 8 vereadores, seriam apenas 3 votos, né? Então, para conseguir sendo prefeito com essa base, seria mais difícil, né? Então, eu gostaria de saber se realmente condiz, agora já existe, e gostaria também que Vossa Excelência explicasse, se fosse mais claro, nesse sentido dessa mudança, dessa lei que está sendo esse ajuste, que está sendo feito, porque fica muito subjetivo e genérico da forma que Vossa Excelência está falando. Aí eu não estou entendendo realmente qual é a mudança específica que será feita, né, nessa questão da tramitação. Porque eu estou perguntando isso porque já foi até dado o parecer da comissão, né, só está faltando o Verusca vir mais Emerson. Eu também não sei porquê da falta. Né, seria bom que em toda sessão, seja lá qual for o vereador, que fosse colocado, porque o vereador faltou, né, porque a plateia vem, o povo vem, e muitas vezes o povo não vê
o vereador ou a vereadora, e aí quer saber. É importante. Primeiro, em relação de se as contas vão ficar para esse ano ou para o ano que vem, em relação de que a oposição do ano que vem só terá 3 vereadores, eu acho que isso não muda a situação se vai ser aprovada ou não, até porque também nessa gestão a situação só tem 3 vereadores. Então, por ter 3 vereadores não significa que as contas não é aprovada, que as contas é feita uma análise pelos vereadores, e os vereadores da oposição ou da situação pode qualquer um dos lados votar a favor ou contra. Em relação às mudanças, é melhor explicar depois que tiver aqui, para os vereadores comparar como é hoje, como que deve ser devido à legislação, devido a regimentos deputados, senadores, essa situação. A principal questão é o direito de defesa, que não é dado no nosso regimento interno atual, e é uma coisa que a lei exige que tenha o direito de defesa, não só para o prefeito Adriano, como para o prefeito Tércio, para o prefeito que vier a assumir a prefeitura. Então, assim, no nosso regimento, se o colega der uma lida, não fala numa defesa do prefeito, não fala de uma sustentação oral, de estar aqui no dia da votação, não fala de solicitar que o prefeito se defenda caso venha a ser reprovado ou aprovado, a situação que, mesmo aprovando por um, é reprovado por outros, então não dá o direito de o executivo se defender, que eu acho isso muito injusto para qualquer gestor. O prefeito Adriano está saindo, mas só foi julgado o prefeito até hoje as contas de 2013. Então ainda tem 3 contas para ser julgado, vai vir outros executivos, e o correto é deixar o regimento interno certo, porque tem essas falhas. Em relação a se vai ser votado esse ano ou não, existe tempo ainda suficiente. Nós temos só sessões ordinárias, que eu me lembre 3 ainda, mas pode ter sessão extraordinária convocada para esse fim, já que a ordem do dia de uma votação de conta deve ser votada apenas aquela matéria. Então, nesse caso, Vossa Excelência está fazendo um projeto um projeto de lei para especificar essa questão do direito de defesa. Exato. Não só isso, tem alguns outros detalhes também, mudando o prazo, as coisas. Para não só também especificamente para as contas. Eu pedi também para mudar algumas coisas, por exemplo, sessão de posse, a regimento interno fala uma coisa, a lei orgânica fala outra. Eu pedi para mudar também, para deixar certinho. Tem umas 3 ou 4 situações que eu solicitei que o advogado fizesse para a gente, e estamos entrando com o projeto de resolução, mudando essas coisas em nome da mesa da casa. Pronto, ok. E em relação à discussão do orçamento, eu gostaria de ouvir se os novos colegas podem, na próxima terça, poderia ser às 3 horas, e depois da discussão a gente pode já iniciar a sessão da Câmara, e se possível, se já for feito as emendas que o nosso colega achar necessário, daqui para a próxima terça pode ser relido o nosso orçamento, para na próxima terça já vir com as emendas em mente para só fazer encaixar, já que vamos estar com a nossa assessoria contábil, que é quem entende dessa área. Boa noite a todos, plateia presente. Senhor presidente, se falando sobre o orçamento, nós sabemos que é nossa obrigação dar uma analisada e votar. Mas o que me revolta muito é que desde 2013 que a gente faz avaliação do orçamento, e nós temos nossas necessidades de apresentar algumas emendas, e nós aplicamos, e infelizmente, qual foi o vereador que foi contemplado com a emenda que foi incluída nesse orçamento? Isso é, infelizmente, muito triste. Muito obrigado. Em relação à situação que o colega falou, tem razão, em partes. Pelo menos do meu ponto de vista, porque, infelizmente, isso acontece muito, a gente senta, analisa, coloca as emendas, para tentar ver as coisas acontecerem,
principalmente é que os prefeitos comentam e falam que devido ao recurso pouco, faz o remanejo e acaba não saindo o que a gente colocou no papel. Mas é difícil, é complicado também, se a gente não colocar no papel e depois o prefeito falar, sobrou um recurso aqui, não vou fazer porque o vereador não colocou. Aí é melhor a gente continuar na luta e torcendo que vai dar tudo certo. Tem algumas situações aí que eu acho que há muito tempo que a gente sabe, vai sair o dinheiro da mineração, vai sair o dinheiro que foram buscar aí atrás dessas roubalheiras que teve aí e tal. Se acontecer, pode cair um recurso extra e acontecer o que a gente espera, uma obra boa, uma obra grande, uma obra bonita, e talvez precise estar lá no orçamento, pelo menos com algum valor para que possa ser executado. Mesmo que também o prefeito pode mandar no meio do mandato uma emenda, um projeto de lei para que possa adequar a situação, mas eu acho muito necessário, muito interessante a gente analisar com cautela, já que se trata do orçamento que vai ser usado durante todo o ano que vem. Então, assim, pode ser marcado para as 15 horas na próxima terça-feira? Ou às 14, que é um pouco mais cedo, já que pode existir um atraso. Às 14 horas? O vereador Valdo pode? O vereador José Abel? Aí já fica e já inicia a sessão, assim que terminar a nossa discussão. O vereador Raimundo? O vereador Igor Moura? O vereador Reinaldo? O vereador Isaías? O vereador Robson? Senhor presidente, ainda aqui sobre o orçamento, eu queria chamar a atenção aí, quem tiver com o orçamento aí na mão, e pudesse abrir aí nas funções de governo. Dizer o seguinte: o orçamento de 2017 diz o seguinte: orçado em 52 milhões, né, em uma fração, e nós temos aqui gabinete do prefeito, 535 mil, meio milhão de reais, 535.400. Controladoria do município, 57 mil. Procuradoria Geral do município, 115 mil. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, reserva, 100 mil reais. Encargos especiais, 1.455.000. Administração, 1.022.000. No total de 2.577.000. Secretaria Municipal de Educação é a secretaria que mais tem recurso. Cultura. Fazer uma referência aqui à questão da cultura. Apenas 251 mil para a cultura do ano inteiro. Temos desporto e lazer, 420 mil, administração 58 mil e educação como um todo, 29.209.750 reais. Secretaria de Assistência Social, uma secretaria que mais mexe com o social, né? Nós temos apenas 2.600.000, né, para o ano inteiro. Secretaria de Saúde, né, que na minha opinião, saúde e educação, eu acho que mais saúde por conta que mexe diretamente com a vida, apenas 9.179.250 reais. E temos Secretaria de Infraestrutura, né, que é outra secretaria que mexe com a estrutura inteira do município, estradas, rodagens, pavimentação e outros, né. Transporte, 394 mil. Desporto e lazer, 166 mil. Comércio e serviço, 22 mil. Urbanismo, 2.132.000.
Saneamento, 1.221.000, totalizando 3.935.000. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, aí é o que me chama mais atenção e me preocupa, porque mais de 60% da população do município de Teofilândia se encontra na zona rural, vereador Isaías, e nós temos aqui apenas gestão ambiental, R$9.000, agricultura, R$106.000, onde você vai trabalhar, por exemplo, com aração de terra, que você vai gastar uma média aí de 70 a R$80.000 em uma aração de terra para a população. Só aí já vai mais de 80%. Administração, 428.000. E segurança pública. Segurança pública, nós temos no orçamento apenas R$54.000. Considerando que o município tem as contrapartidas com alimentação, da delegacia, ajuda em combustível, e outras ajudas. Então, na minha opinião, vereador Walter, tem que ser feita uma emenda com relação aqui à questão da segurança pública. A segurança pública, eu acho que a gente tem que até fazer, presidente, se possível, como nós fizemos para o Centro Missionário, uma emenda coletiva, se for do interesse de todos, a questão da segurança pública. E a questão da agricultura, que tem apenas R$106.000. Muito obrigado. Acabei de mandar um zap aqui para a assessoria contábil e ela já confirmou que pode estar presente, então já fica marcado para de hoje a 8 às 14 horas. Vamos tentar ser pontual para a gente, porque o orçamento não é pequeno. A gente precisa discutir e apresentar as emendas e é bom que a gente chegue no horário, que chegamos no horário. Passo para explicações pessoais. Não tendo inscritos, em nome de Deus, na presença de toda a classe encerrada, fica na posse para de hoje a 8, às 8 horas. Antes, porém, às 14 horas, reunião para discutir o orçamento.